Oi, gente. Hoje ficou praticamente confirmada a chapa Lula e Alckmin como uma das chapas que deve concorrer à presidência da República nesse ano. E Lula, segundo todas as pesquisas, lidera com folga a corrida presidencial. É claro que tem muito tempo até a eleição, então era relevante saber quem seria o vice do Lula. Claro que a candidatura não está homologada ainda, mas o evento de hoje, com a presença do Alckmin, o Lula falando, defendendo a candidatura do Alckmin como vice, e é óbvio que confirma que essa deve ser a chapa do PT com o PSB. E nesse vídeo eu vou analisar com vocês os prós e os contras dessa aliança e dessa chapa. Eu já fiz vídeos anteriores em que eu comentava um pouco desses prós e contras e vou estender um pouco essa reflexão nesse vídeo de hoje, e vocês podem nos comentários colocar o que é que vocês entendem que é pró, que é vantagem, o que seria contra. Eu quero diferenciar essa aliança da aproximação que o PT fez com o MDB baiano, que trouxe para a baila a influência do Gedel. A aliança com o MDB baiano, que trouxe a influência do Gedel Vieira Lima, ela tem contras absolutamente gigantescos, né? Porque a imagem do Gedel como um cara condenado por corrupção, ladroeira, lembra toda a discussão e a tentativa de criminalizar o PT e de considerar o PT inteiro como um partido corrupto, que é um discurso da extrema-direita do antipetismo, um discurso absurdo, mas enfim, essa aliança dá munição para isso e entrega a aliança com o Gedel e entrega muito pouco de benefício, de prós. Então, no caso do MDB baiano, os contras são muito maiores do que os prós com relação à questão de Gedel. Já no caso do Alckmin, existem alguns prós e existem alguns contras. Para mim, eles são claros e precisam ser analisados nesse jogo político. Os contras, a gente poderia falar, tem o histórico pregresso do Alckmin como alguém que representa a direita liberal do PSDB. Quando o PSDB foi fundado, por Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e o Geraldo Alckmin, é uma das pessoas que estava lá na fundação do partido, o Geraldo Alckmin representava o pensamento mais liberal, mais à direita. Mas ele se viu sem nenhum tipo de espaço, com a exceção do João Dória, que está à direita dele em várias questões, não só econômicas, e o João Dória tirou qualquer possibilidade de poder para o Geraldo Alckmin. Então ele sai do PSDB, e é importante entender isso, não porque ele quis sair, mas porque ele se viu sem nenhuma outra alternativa. E aí ele vai para o PSB e integra agora a chapa do Lula. Mas será que ele vai concordar com as coisas que o Lula está falando de reforma tributária, revogar teto de gastos, rever a reforma trabalhista e rever a reforma da Previdência? Tudo encaminhando numa direção mais pró-classe trabalhadora? Tem aqueles que duvidam dessas falas do Lula, entendendo que ele está falando apenas para uma militância mais de esquerda do PT e não faria isso. Só que existe uma questão concreta. O Brasil precisa necessariamente, no ano que vem, de reformas estruturais para sair da crise. Ou seja, se Lula for eleito e ele não entregar ganhos materiais para a classe trabalhadora e não fizer reformas estruturais, diferentemente de quando ele foi eleito em 2002, que as commodities estavam em alta, que o Brasil estava crescendo e se desenvolvendo, e aí ele pode fazer programas sociais focalizados. Isso foi o suficiente para garantir a ele uma ampla popularidade. No caso do contexto que nós vivemos hoje, isso não é a realidade. O preço das commodities está alto, não é suficiente para garantir uma prosperidade do Brasil no ano que vem. Nós vamos precisar das reformas estruturais. Alguns podem duvidar o quanto Lula vai lutar por essas reformas, mas tendo na chapa uma figura como Alckmin, que representa o pensamento liberal, que representa o pensamento que diverge de Lula, do que ele tem se posicionado politicamente em relação a isso, torna essa operação mais difícil. Além de todas as discussões em torno da idade do Lula, a possibilidade dele ficar doente, ter que ficar afastado e o Alckmin assumir, que tipo de condução o Alckmin faria nessa circunstância. Ninguém está desejando que isso aconteça.
Mas a gente não pode simplesmente esconder que se trata de uma pessoa de mais idade e que pode precisar ficar um tempo afastado em algum momento, né? Além disso, vamos lembrar, existe ainda um congresso golpista, que no momento de crise, de inflação alta e de muito sofrimento e de dificuldade, pode querer colocar nas costas do novo governo a responsabilidade e tentar inventar um crime de uma pedalada fiscal, como fizeram com a Dilma, para poder colocar o Alckmin e aprovar mais uma agenda antipovo. Então esses contras, para mim, são muito, muito claros. Enquanto o Gedel, aqui na Bahia, é horrível do ponto de vista da imagem da munição, mas ele vai indicar alguns cargos e tal, e provavelmente não vai ter tanto poder, vai ter influência e tal, mas no âmbito local, o Alckmin, sendo vice-presidente do Lula, é a pessoa que está do lado do poder, do lado do maior poder, que é o poder da presidência. Não é? Então teria uma capacidade de influência e uma possibilidade de influenciar em decisões em uma direção que nós não gostaríamos, muito, muito grande. Então tem esse contra muito claro. Agora, quais são os prós? Qual é a vantagem da presença do Alckmin na chapa do Lula? E existem algumas vantagens. Existe todo um discurso da mídia corporativa e dos jornalistas, que é um discurso mentiroso, que trata o Lula como extrema esquerda. Bobagem. Lula tinha um discurso mais à esquerda nos anos 80, mas já em meados dos anos 90, para o final dos anos 90, Lula suavizou esse discurso e a carta para os brasileiros, o José Alencar de vice, Lula fez todo um caminho para posições de centro, oscilando entre centro-esquerda e centro-direita, não é? Dependendo das circunstâncias, e com uma política de alianças amplas, até porque avaliava que isso seria necessário para governar o Brasil. Aliás, é a mesma avaliação que Ciro Gomes fez quando escolheu Cátia Abreu em 2018. Tinham outras opções do PDT e de outros partidos mais à esquerda, mas Ciro deu entrevista e que disse claramente que a escolha de Cátia Abreu, assim como outras escolhas que ele pensou, era para ter uma pessoa à direita dele, porque entendia que era necessário esse equilíbrio. Essa avaliação que Ciro fez lá atrás é muito semelhante à avaliação que Lula fez com José Alencar e faz agora com Geraldo Alckmin. Eu não sou muito fã dessa avaliação, nem no caso do Ciro, nem no caso do Lula. É claro que o pessoal que é cirista vai dizer que o Ciro não tinha outra opção por causa da aliança, do acordo que o PT fez com o PSB, mas mesmo dentro do PDT existiam outros nomes melhores do que a Cátia Abreu. Mas o motivo de ser a Cátia Abreu é o mesmo motivo, é essa avaliação de que precisa uma pessoa mais à direita na chapa. O que é que isso traz no caso do Lula com Alckmin? Ele desconstrói esse discurso da mídia corporativa de que a candidatura dele é extrema esquerda contra uma candidatura de extrema direita. O discurso da polarização. Isso significa que esse discurso vai desaparecer? Não. Boa parte da mídia corporativa vai fazer esse discurso, caso haja um segundo turno entre os dois, vai repetir o discurso da escolha difícil, e parte da mídia vai fazer campanha para o Bolsonaro. Mas jornalistas como Reinaldo Azevedo e outros jornalistas vão fazer um discurso do tipo: olha, Lula, tendo escolhido Alckmin, faz uma sinalização dentro da democracia. Nós vimos a Miriam Leitão falando isso, nós vimos o Reinaldo Azevedo falando isso, e outros vão fazer. Outros de tendências liberais vão fazer esse discurso. O que isso vai significar? Vai significar que vários influenciadores da mídia corporativa, jornalistas, não toda a mídia, vão desconstruir o discurso da polarização, da escolha difícil, e vão dizer claramente para as pessoas que são, digamos assim, do chamado centro, ou pessoas mais liberais, né? Olha, nesse momento é melhor derrotar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa algo extremo. Então isso é um pró da escolha do Alckmin. Inquestionavelmente é um pró. Ajuda na imagem pública, ajuda nessa desconstrução da visão de Lula como extrema esquerda, que nunca foi verdadeira, talvez só lá nos anos 80, mas enfim, ela fica facilmente desconstruída no momento atual por essa chapa. Então esse é um elemento pró de que parte da cobertura junto a certos jornalistas liberais que reconhecem a tragédia humanitária do bolsonarismo
vai ser uma cobertura, digamos assim, mais condenatória do Bolsonaro e mais amena em relação a Lula e Alckmin. Mas isso não vai corresponder a toda a mídia corporativa e parte da mídia corporativa, especialmente os donos da mídia corporativa. Esses vão continuar querendo fazer campanha contra Lula, vão querer apoiar Bolsonaro, enfim, isso para mim é muito claro, não é? Mas alguns jornalistas, esse tipo de escolha suaviza. Vale a pena colocar na linha de sucessão uma pessoa, um liberal, só por causa disso, só porque você manda um sinal para o mercado financeiro, para as elites, para as oligarquias e para, digamos assim, jornalistas liberais e para toda uma inteligência da direita liberal brasileira que está em postos de poder e de influência, que você vai ter uma candidatura mais de centro e tentar minimizar o discurso de ódio e de antipetismo, olha, é um cálculo que a gente não tem como afirmar com certeza se vale ou não vale a pena. Isso vai ter que ser analisado em curso. A priori, a gente sabe que isso daí vai existir e que vai, de fato, digamos assim, diminuir a quantidade e o tamanho das críticas de certos jornalistas liberais que reconhecem, na visão deles, liberais, que Lula seria o menos pior, já que ele escolheu o Alckmin. Eu não estou dizendo isso. Quem diz isso são esses jornalistas liberais. Eu digo que derrotar o Bolsonaro é uma prioridade civilizatória. Em uma administração Lula e Alckmin, mesmo com todas as ressalvas que eu tenho ao Alckmin, mesmo com críticas passadas que eu tenho ao PT, seria muito superior só porque não teria o negacionismo científico, só porque seria uma administração que iria escutar os movimentos sociais, só por ser uma administração que teria alguma preocupação ecológica e ambiental, só por causa dessas três coisas, a administração Lula e Alckmin seria muito superior, assim como a administração do Ciro seria muito superior à administração Bolsonaro. Não dá para comparar, elas não estão no mesmo patamar civilizatório. Não é? E é por isso que eu defendo que, se chegar uma circunstância de Lula estar perto de ganhar no primeiro turno, faz sentido apoiar e tentar convencer pessoas a acabar a eleição logo no primeiro turno, para derrotar o neofascismo. Se a eleição for com certeza para o segundo turno e tiver alguma forma, vamos supor que Bolsonaro e Ciro estivessem próximos nas pesquisas, de tirar o Bolsonaro do segundo turno, faz todo sentido lutar para tirar o Bolsonaro do segundo turno, para ter um segundo turno sem Bolsonaro. Porque a prioridade absoluta é derrotar o neofascismo. Mas é importante entender que, para que o neofascismo não volte, para que o neofascismo seja derrotado de uma forma mais permanente, qualquer presidente que seja eleito e qualquer vice que seja eleito vai precisar dar ganhos materiais concretos para a classe trabalhadora em aumento real do salário mínimo, o que envolve diminuir a inflação. Vai ter que trabalhar para reforçar o investimento no SUS, na educação pública, melhorar a educação pública, ter mais escolas profissionalizantes, expandir a produção cooperada, pegar o exemplo de Araraquara, que é de um prefeito do PT, o Edinho Silva, e tentar reproduzir para todo o Brasil e ter isso no âmbito federal. Necessária uma reforma tributária que coloque finalmente justiça tributária nesse país. Porque se isso não for feito, a chance do neofascismo voltar, seja com Bolsonaro, seja com outra liderança neofascista, ela é real, ela existe e é muito importante que as pessoas tenham essa clareza. A nossa luta não é só derrotar o neofascismo na eleição. É sim derrotar na eleição, que é a prioridade. Mas é depois, em um governo democrático, conseguir aprovar medidas que dão ganhos materiais para a classe trabalhadora, para os mais pobres, de forma a não dar chance para o neofascismo voltar. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.